Olá, bem-vindo ao episódio número 48 de Vida nos Trilhos. E hoje o assunto são 7 atitudes para atingir suas metas. E olha, eu estava revisando essas 7 atitudes e realmente, se você tiver essas atitudes, a probabilidade de você atingir as suas metas será muito maior. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tranquilo? Opa, tudo nos trilhos. E contigo, Edward? Comigo tudo excelente. E vem cá, como é que é esse negócio de atitude para atingir as metas? Temos 7 aí, né, na manga. 7 atitudes. 7, eu acho que 7, eu gosto do número 7. 7 é um bom número. Ele é um número que na Cabala tem um significado bem interessante, né? Não sei qual que é o significado. Eu também não tenho a mínima Você não ideia, lembra? mas eu sei que tem. O 7 ele tem o sentido, é o completo, tem um monte de sentidos. Não sei se é o divino, enfim, né? Mas vamos à primeira meta. Jefferson, solta aí e vamos conversar. A primeira atitude é pensar e definir metas. Perfeito. E eu acho legal isso, porque muitas vezes as pessoas vão deixando a vida levar elas, e às vezes as metas, elas ficam muito pro futuro, assim, sabe? Ela acaba não pensando no que ela quer, ou fica meio que no sonho. Então, eu acho que essa clareza de você pensar, refletir um pouco, né? Ficar pensando, olha, o que eu quero fazer esta semana, o que eu quero fazer este semestre, o que eu quero fazer esse ano, o que eu gostaria de fazer daqui a 2 anos, 3, 5 anos, onde eu quero estar. Eu acho que tudo isso é importante. Eu recentemente estava fazendo entrevistas de emprego, assim, para contratação de pessoas, né? E normalmente eu pergunto para a pessoa que eu estou entrevistando, qual que é o seu objetivo aí para os próximos 5 anos, tal, né? E muitas vezes a pessoa, ela só responde que é conseguir um emprego. E não fala mais nada, ela não avança um pouco, né? Às vezes eu fico um pouco decepcionado com isso. Porque, na verdade, quando a gente fala em atingir metas, tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque existem metas que são mais desafiadoras e elas vão exigir mais tempo. Porém, se a gente não começar a pensar nelas já de imediato, agora, nesse momento, dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Por isso que quando a gente fala de pensar e definir a meta, às vezes as pessoas, eu percebo que existe um certo receio em definir uma meta porque ela é muito, talvez, desafiadora. Então a pessoa fica já meio receosa, fala, puxa, mas isso aqui é muito grande. E aí vem aquele receio. Ou ela imagina que todo mundo pode alcançar a meta e ela não pode. E não é bem assim. Se você fizer essas 7 atitudes, todas as pessoas que conseguem atingir as suas metas com frequência, elas fazem essas atitudes, elas pensam realmente para definir, elas fazem um processo reflexivo um pouco mais profundo, porque você tem que pensar. E às vezes quando você começa a pensar na sua meta, talvez aquilo que você gostaria não era bem aquilo. Quando você começa a refletir, entender o que tem por trás, quais são as vantagens, as desvantagens,
talvez os problemas que existem, talvez não é algo que você realmente deseja. Então esse processo reflexivo, ele faz um esclarecimento para que você tenha em mente exatamente aquilo que você quer alcançar e caminhe naquela direção, porque aí fica muito mais fácil, muito mais prazeroso, e aí sim você vai conseguir atingir. Mas esse processo reflexivo, ele é muito importante. E realmente as pessoas têm essa dificuldade em pensar, em definir metas, principalmente essas mais de médio e longo prazo. Eu vejo assim, o que você falou, que as pessoas deixam de pensar nisso, é a questão dos pensamentos limitantes que vêm por trás. Então, se a pessoa passou por um período, por exemplo, sem muito dinheiro, com certa dificuldade, todas as metas que requerem um pouco mais de grana, vamos dizer assim, ela acaba nem pensando nesse tipo de meta e nem sonhando com esse tipo de meta, porque ela já automaticamente fala, não, eu não tenho dinheiro, isso não é para mim, e nem pensa. Só que esse que é o ponto, né? Eu acho que realmente sonhar e pensar a meta, pensar o que você quer, é fundamental para você começar a viabilizá-la. Porque se você não pensar naquilo, vamos supor que você precisa de um dinheiro para abrir um negócio, a pessoa quer abrir um negócio, mas ela não tem dinheiro, então ela não pensa nisso. Mas é importante manter essa chama acesa, né? Que nem uma chama piloto de um fogão lá, né? De um aquecedor. Deixa ela ali quietinha, acesa, não deixa apagar totalmente. Porque talvez o fato de ficar ligadinha ali, o cérebro e as circunstâncias vão se formando e um dia você percebe, opa, eu tenho uma pequena oportunidade aqui que pode me levar mais próximo a essa meta, né? Então, e ela fica, às vezes, pensando naquele pensamento de escassez, né? É isso, né? Ela exato. Fica mais focada naquilo que talvez falta do que naquilo que existe, para que ela possa caminhar. Talvez são pequenos passos, né? A pessoa fica focada no problema e não na solução, né? Fica, não tenho dinheiro, pronto. Ou não pensa na solução, como conseguir dinheiro. Se a pessoa pensar como conseguir dinheiro, porque ela alimenta a meta dela, daí ela começa a ver outras possibilidades. Então, por isso que é importante pensar, definir a meta e de maneira assim ampla. Meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo e metas ousadas. Não tem que ter medo nessa fase, porque você está só pensando, né? Esse tipo de atitude tem que ser alimentada, aquela coisa de infância, né? O que a gente queria fazer quando era criança, quando a gente era adolescente, o que fez a gente apagar essa chama, tem que trazê-la de volta. É isso aí. E aí vamos para o segundo passo, né? O segundo passo é escrever a meta. É incrível, né? Porque assim, as pessoas geralmente pensam a meta, mas acabam não escrevendo no papel. Parece que é uma atitude simplória, o fato de escrever, qual a diferença isso vai fazer. Mas normalmente quando a gente pergunta para uma pessoa, você acha que meta escrita tem mais poder que não, a meta não escrita? Normalmente a pessoa concorda. Sim, eu acredito que escrever uma meta, né? Acho que imprime mais significado. Só que aí você pergunta, tá, e quais são as suas metas para esse ano que você escreveu no papel? Coça a cabeça e vai falar, não escrevi nada. Não é mesmo, Jefferson? Você tem as suas metas escritas aí, Edward? Eu tenho. Tem? Olha que legal. E veja que interessante, de tempos em tempos, elas podem ir mudando. Né? Eu tenho um journal comigo e eu sempre tô com, assim... eu sempre estou levando ele para lá e para cá. Está na minha mochila e tal. E a questão do journal é um caderno. E é lá que eu geralmente anoto minhas metas. E é legal que quando você tem uma meta grande, depois você fica trabalhando muito as submetas. Né? Porque eu já tenho as minhas metas grandes definidas já há um bom tempo. Claro, de tempos em tempos elas vão mudando. As metas grandes, elas não mudam tão frequentemente, porque elas são mais de longo prazo, então é natural. Mas dentro da meta grande, as submetas elas ficam mudando, porque ela está mais relacionada com a estratégia. E aí eu também coloco lá, às vezes eu fico voltando para trás e falo, eu pus essas estratégias lá atrás, não, mas agora eu acho que a estratégia melhor é essa aqui, né? Aí eu anoto lá também, né? Entendeu? E aí Sim. Eu fico com um caderno todo
rabiscado. Exatamente, é todo rabiscado, ele está praticamente acabando, eu vou ter que começar um novo agora. Mas ele fica todo rabiscado, toda uma loucura, às vezes eu faço desenho, às vezes é outro assunto, enfim, né? Mas é para ser livre mesmo o jornal, não precisa ser uma coisa muito travada, né? Aí vai meio de cada um, né? Mas porque inclusive tem uma pesquisa que indica, né, que quando você escreve a meta, a sua chance de alcançar ela é muito maior. Ela, se não me engano, é 43% maior de você ter o sucesso e atingir a sua meta quando você escreve. Mas não é mágico, né? Eu vou lá, escrevo, põe na gaveta e vai acontecer. É um escrever intencional. A gente tem que ter a intenção de colocar aquela meta no papel, mas também trabalhar para que ela aconteça. E quando a gente fala de pensar a meta, quando a gente fala de escrever a meta, a gente tem que lembrar que nós temos várias áreas na vida. Então, qual que é a minha meta financeira? Qual que é a minha meta de saúde física? Talvez a minha meta espiritual? O que eu vou fazer para evoluir em cada uma das áreas? No meu trabalho, no meu desenvolvimento pessoal. Então, são várias áreas que a gente tem que pensar, às vezes, em ter diferentes metas. E muitas vezes uma ajuda a outra, elas são um pouco elas estão entrelaçadas, mas a gente tem que pensar que são várias áreas, a gente tem que cuidar de todas elas. Óbvio, em alguns momentos talvez umas vão ser mais importantes que as outras, e aí você tem, né? Você tem que ir equilibrando os pratos, mas ao longo da vida, não só pensar, né? Nós falamos no item 1, pensar a meta, mas pensar a meta de uma forma geral para a nossa vida como um todo também é importante. Uma dica legal, você falou escrever e do estudo aí, que é da Universidade Dominicana da Califórnia, tá? E realmente, é 43% mais chance de atingir a meta. Mas uma sugestão que eu dou pro pessoal, pega hoje mesmo um caderno e lista as suas metas importantes, né? Lista 3 aí, talvez. Algo que seja importante para esse ano, ou talvez para esse ano e o ano que vem. Mas escreve lá no topo do papel: eu, põe seu nome, fulano de tal, me comprometo a lutar para atingir as metas abaixo. E põe lá meta número 1, meta número 2, meta número 3 e assina embaixo e põe a data. Você vai sentir que o peso da responsabilidade é maior. Seu caderno está assinado, Edward? O meu tem várias assinaturas. Tem. Você assina. Então depois você vai tirar uma foto e vai colocar lá pra gente. Vixe, é um rabisco total, meu cara. A gente quer agora, nós vamos pôr lá o pessoal olhar. Nós queremos ver essas suas anotações aí. Pega uma parte lá que você pode compartilhar com a gente. Não, com certeza. Bom, vamos para a terceira, meu caro Jefferson. A gente pode escrever a meta, mas ela tem que ser clara e objetiva. Isso, de forma detalhada. Aqui vem um pouco daquele negócio de fazer uma meta SMART, né? A gente já falou do SMART, né? Tem um episódio que a gente falou do SMART. Mas quando a gente fala de escrever uma meta SMART, é no sentido de não simplesmente escrever uma meta de uma forma muito vaga, né? A gente imprimir algumas... a métrica, como que eu vou alcançar aquela meta, porque escrever por escrever e uma coisa meio vazia, meio jogada, não é inteligente. A gente tem que escrever, porém a gente tem que rechear esse escrever com algumas coisas, já ir pensando no planejamento, em como eu vou executar, até quando eu quero concluir aquela meta, porque senão ela vai ficar muito uma coisa no imaginário, e aí ela não sai do papel, ela vai ficar lá. Então tem que ser algo realmente concreto, um pouco mais detalhado, para você começar a olhar para aquela meta, enxergar nela, falar, puxa, eu vou realmente executar. Sei lá, talvez a sua meta seja fazer um podcast, escrever um livro, não sei, independente do que seja. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou escrever um livro. É muito simples, é muito vago. Não, eu vou escrever um livro, o tema tal, até o ano X ou até o mês tal, vou fazer isso, sei lá, 1 vez, 2 vezes por semana, eu vou escrever 2, 3 páginas. Então você começa a rechear e detalhar a sua meta para que você realmente consiga olhar para ela e falar, legal, eu vou escrever um livro até dezembro de 2019, vou trabalhar semanalmente escrevendo 2, 3 páginas por dia, e em 52 semanas eu vou ter um livro de 200 páginas. Enfim, é muito mais poderoso, muito mais
né? Te dá uma sensação também de você agir, né? Tem um monte de coisa que está ali dentro daquela meta. Eu acho que isso que é interessante, você ir para um próximo nível, não ficar muito superficial. Isso é verdade. E essa questão de escrever o livro é legal. Eu vejo assim, uma das dicas para quem quer escrever um livro, é definir já o título do livro. Vou escrever o livro sobre tal, até tal prazo, e aí através de algumas ações, que é semanalmente e tal, né? Mas agora, até falando de livro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu estava lá no evento nos Estados Unidos, o Podcast Movement, teve uma palestra lá que o cara falou que a gente pode escrever o livro em, se eu não me engano, era 60 dias, sabe assim, ou 90 dias, uma coisa assim, né? Bem rápido. E ele deu cada dica interessante quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixa. Aí ele falou assim, uma das dicas que eu achei bacana é assim, tem um assunto que você conhece bastante, você quer escrever sobre esse assunto. Então, lista o passo a passo desse assunto. Esse passo a passo vai se tornar os capítulos. E aí, grave uma aula sobre isso. Se você tem dificuldade de escrever, simplesmente ponha uma câmera ali ou um gravador, grave isso e vai ensinando. Ensine, como se você estivesse ensinando alguém. Faça isso, pega todo esse material, contrata um jornalista e fala para ele assim, agora transcreva, imprima um pouco da minha personalidade, do jeito que eu falo, corrigindo, e depois me entrega o manuscrito. E aí você revisa e você já tem praticamente um livro. Olha que interessante. Interessante, né? Quando a gente pensa, não, mas escrever um livro demora muito, né? De fato, não é uma coisa simples escrever um livro. Mas se você tem um assunto que você domina... Mas enfim, foi só um parênteses aí. Como você também detalhar uma meta de forma clara e objetiva é importante, porque você começa a encontrar soluções, né? Você pode digitar na internet como escrever um livro rápido, enfim, daí você vai encontrar ideias aí, né? Mas isso vale para qualquer meta, né? Outras metas aí também tem a mesma possibilidade se você escrever. Então, acho que estamos já bem abrangente na etapa 3. Vamos para 4, Jefferson? Responsabilidade e comprometimento. Essa é uma coisa que é difícil às vezes, né? O pessoal começa animado, a gente é assim, começa animado numa atividade, depois quando ela começa a virar uma rotina, aquilo que você falou, não, vou escrever 2 vezes por semana, tal. Na primeira semana você se sente bacana escrevendo, na segunda semana você tá ainda com gás. Yes! Terceira semana, tem que acordar e escrever. Eu tava a fim de ver aquele episódio da Netflix ao invés de... Enfim, hoje eu vou dormir até mais tarde. Exato. Não, mas eu tô escrevendo tanto, eu mereço um descanso. Aí você começa a se auto-sabotar. Exato. O cara começa a sabotagem. Então, assim, aqui... A responsabilidade é sua, não tem jeito. Né? Exato, mas o comprometimento, às vezes a figura, por exemplo, de um coach. O pessoal tem falado muito sobre coach e tal. E eu vejo, mesmo o pessoal de muita alta performance, o pessoal que está lá em cima, que você fala assim, esse cara, ele nem precisa de coach, né? Ele é um coach, ele é um cara que consegue atingir tudo. Você vai perguntar, ele tem alguém por trás ajudando ele, sabe? É interessante, porque é como aquela figura do treinador, né? Um jogador de futebol, sem um treinador, não dá, né? Concorda? Né? Ou um técnico, não tem como, né? Para você jogar um jogo bem jogado, você precisa de alguém de fora, não é? Então a figura do coach é importante. Às vezes pode ser um amigo que faça essa figura, uma pessoa que está imbuída aí e quer te ajudar também. Às vezes pode ser alguém profissional também, porque aí ele vai te dar accountability, né? Que é aquela autorresponsabilidade de você continuar nos trilhos rumo àquela meta. E claro, você entender um pouco os porquê que você quer fazer aquilo, entender a emoção. Por que eu quero escrever um livro? Talvez para contribuição. Por que eu quero perder peso? Talvez para saúde. Entender os porquês
fazem com que a gente, na hora que quer largar os bets, né, a gente pense no real propósito e aí, opa, não é por aí, deixa eu continuar. E aí encontre forças para continuar tendo a responsabilidade e o comprometimento. Porque o comprometimento, ele tem que ser contínuo. E às vezes esse contínuo, ao longo do caminho, a gente pode talvez, em alguns momentos, você vai se enfraquecendo, mas é importante que você tenha realmente alguém que possa te guiar. E às vezes é uma forma de você bater um papo, de você esclarecer alguns pontos. E a gente tem que pensar que nós temos muitos pontos cegos. E talvez esse ponto cego que a gente não está enxergando e que uma outra pessoa vem de fora e coloca aquele ponto para você, aí você realmente esclarece, aquele comprometimento que você talvez achava que ele não estava existindo, talvez era um ponto cego que você não estava enxergando. Era alguma peça naquele quebra-cabeça que você estava tentando montar para realmente atingir a sua meta, para avançar, isso que estava impedindo você de progredir. Então, às vezes é bom a gente ficar atento, principalmente com esses pontos cegos. E às vezes o pessoal, por exemplo, não, acho que é bom contratar um coach para você poder atingir essa meta, tudo, cara. Não, mas um coach é caro, tal, não sei o quê. Mas vamos pensar o seguinte, se o fato de você contratar ou não o coach, vamos lá, você não contrata o coach, aí leva 2 anos para escrever o livro, mas ao passo, se você contratar, você vai levar apenas 6 meses e o resultado final talvez seja melhor, olha o custo de estar esperando 2 anos para ter aquele seu objetivo concluído, comparado com 6 meses, né? Sabe assim, a gente tem que pensar que realmente, às vezes o tempo urge, a gente não pode deixar os nossos projetos para a vida inteira. Então o apoio de uma pessoa pode ser até um cônjuge, né, um amigo, e tem os profissionais aí que eu acho que vale bem a pena considerar na hora de buscar comprometimento. Vamos à frase da semana, Mr. Jefferson. Vamos lá. E antes da gente ir para a frase da semana, se você está procurando se desenvolver ou colocar a sua vida ou a sua carreira nos trilhos, entra lá no nosso site vidanostrilhos.com.br/coach. A gente pode talvez ajudar você. Agenda uma sessão e a gente pode conversar, ok? E a frase da semana, Edward, é de um cara que eu imagino que você conhece ele. Ou você já ouviu falar dele, na verdade. Será que eu conheço ele? Agora fiquei curioso, hein? A frase começa da seguinte forma: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs. Steve Jobs. E realmente, né? Você veja que coisa. Olha o poder dessa frase. Se você deixa um sonho para trás, é um pedaço do futuro que deixa de existir. É quase como uma vida. Você percebe o significado que ele imprimiu nessa frase. Steve Jobs era uma pessoa que eu li a biografia sonhadora, né? dele. Sonhadora. Eu li a biografia dele e tudo. Ele realmente queria transformar o mundo. Ele não queria lançar apenas produtos, mas ele queria lançar produtos que transformassem o mundo. Ele convidou o cara da Pepsi, uma época, para ser o CEO da Apple e falou: você quer continuar fabricando água com açúcar até o final da sua vida ou você quer vir comigo e transformar o mundo? Olha a frase né? Meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que os nossos sonhos, as nossas metas, elas são muito valiosas para a gente deixar ela na gaveta. A gente tem que sempre ter uma meta sendo executada. Mesmo porque dá muito prazer executar uma meta. Quando a gente encontra esse caminho, eu tenho muito prazer com todas as minhas metas. Mesmo que seja no meio do caminho, né? Muito prazer. Porque aquela questão do sonho, né? É isso que ele está trazendo. Ele sempre foi um sonhador.
mas eu acho que ele tinha essa capacidade de atingir as metas. E quando a gente pensa em meta, que a gente tem que atingir, é exatamente para essas pessoas que a gente tem que olhar. Elas não tinham um superpoder, um superdom. Ela tinha essa questão da insistência, dos passos que nós estamos dizendo aqui, é exatamente o passo que elas usavam para atingir as metas. E é isso que a gente tem que lembrar. Às vezes a gente imagina que existe o fracasso. Para essas pessoas o fracasso não existia, eles iam aprendendo, né? Acho que é Thomas Edison que fala, não, chegou lá na 1000ª vez que ele tentou fazer a lâmpada e falaram para ele, você errou de novo. Ele falou, não, eu só descobri mais um jeito de como não fazer. Então foram 10.000 formas de não fazer, agora eu tenho que tentar mais uma. Então essa forma de pensar que eu encontrei uma forma de não fazer, então agora eu tenho que encontrar uma forma de fazer e continuar, para que eu não tenha essa questão. O fracasso ele não existe, a gente vai, na verdade, aprendendo, a gente ajusta o que precisa ser ajustado, tenta novamente, aí chega mais perto. Vai ajustando novamente e vai chegando mais perto. E uma hora as coisas vão acontecendo. Óbvio, existem, né, metas e objetivos que são realmente desafiadores, são muito grandes e é difícil. Porém, a gente tem que realmente seguir esses passos e tem que sonhar, né? A gente tem que continuar caminhando, a gente não pode desistir. E é um padrão de comportamento dessas pessoas que têm esse tipo de, né, como Steve Jobs, é realmente, eu estou aprendendo, estou evoluindo e está sempre em movimento. Que a gente vai falar justamente dessa ação agora, né, que é o foco e a ação. A gente tem que ter o foco e a ação. Não adianta eu pensar uma meta, eu ter um sonho, ter comprometimento, mas se eu não agir, se não tiver uma ação, não tiver um comportamento, realmente uma atitude naquele sentido de alcançar aquela meta e ter o movimento, a pessoa às vezes não tem ação. Se faltar ação, não tem resultado, concorda, Edward? Não acontece nada. Sem ação não acontece nada. Sem agir, a gente não sai nem da cama, né? A gente tem que decidir sair da cama para acontecer alguma coisa. É uma ação, levantar. E com metas é assim também. Tem que realizar, tem que, o quanto antes, tem a fase de planejamento, de escrever, de detalhar, de ter o senso de responsabilidade, mas se você não tirar a bunda da cadeira e ir atrás da sua meta, nada vai acontecer. Então, desenvolver isso, a capacidade de agir e o foco, porque muitas vezes a gente fica com muita meta no prato lá, querendo fazer muita coisa, e acaba deixando algumas coisas de lado. Então, assim, acho que tão importante quanto definir a meta, também é importante definir o que você não vai fazer. Né? Para você isso é saber importante dizer mesmo, não, você tem razão. Para você saber dizer não para outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo para mim, eu gosto de assistir Netflix, mas eu não faço mais maratona de Netflix. Apesar de que eu posso, né? Pegar um feriadão aí e fazer, ficar vendo lá um monte de episódio, né? Enfim, mas eu não faço, porque eu sei que depois que eu fizer isso eu vou me arrepender, porque tem coisa mais importante que eu quero fazer, que é aquelas minhas metas que eu tinha, que eu defini lá atrás, né? Mas é uma Esse é o seu foco, né? Esse é o meu foco, Mas claro, eu me Justamente. permito assistir Netflix naquele momento, um episódio, 2 episódios, acabou, vou e volta lá porque você tem para fazer, assiste em família, com a esposa, tal, faça um passeio, alguma coisa, mas não perca foco, saiba dizer não também para outras coisas, para você não sair do trilho. Porque a ação, ela tem que existir, né? Essa ação e esse foco, elas se complementam, e muitas vezes a gente é chamado para essas zonas de conforto. A gente quer, às vezes a gente não quer se incomodar, ou tá tão gostoso aqui, tá tão bom aqui na cama, no sofazão. Lembra daquele episódio que você falou, Edward, do sofazão? Se alguém não ouviu, volta lá, o Edward tem um episódio que ele fala na sexta nos trilhos sobre o sofazão. Você vai adorar. Se não ouviu, volta lá e ouça. Saia do sofazão. Saia do sofazão. O sofazão é confortável, ele é muito gostoso, ele é muito prazeroso, é muito bom estar no sofazão, mas a gente precisa, se você tem uma meta, tem um objetivo, você tem que realmente deixar um pouquinho o sofazão de lado. E a sexta atitude é possuir atitude
positiva. Pronto. Você veja o pensamento de Steve Jobs. Ele sempre estava acreditando, sendo positivo em relação à sua meta. E a gente tem que ser, por mais difícil que seja, aí você quer subir uma montanha, né? Aí se você pensar, nossa, tá longe o pico, você pode pensar de outra forma. Você vai falar, não, eu já estou um pouco mais próximo, porque eu andei um passo. Eu consegui escalar uma rocha, então já estou mais perto, apesar de faltar centenas ainda para serem escaladas. Mas é essa atitude positiva, olhar pelo lado cheio do copo e com isso você consegue ir se alimentando, né? Perceber, apreciando ali, né? Tudo que você está fazendo. Isso é interessante. Esse movimento, ele é importante. E às vezes a gente fica paralisado em função do negativo. É muito mais fácil a gente olhar o copo e falar, está meio cheio ou meio vazio? E muitas vezes a gente prefere imaginar que ele está meio vazio. É essa velha história do copo. Então, é importante, ao longo da jornada, a gente saber que haverá dissabores, vai ter tropeço, vai ter dificuldade, mas esse mindset de você tentar enxergar alguma coisa que você possa aprender, mesmo dentro de uma situação negativa, você tentar olhar os pontos positivos que existem naquela situação e tentar tirar aprendizado. Isso é o mais importante. Eu acho que isso é o que as pessoas que conseguem realmente alcançar as suas metas com mais frequência e atingir sonhos até grandes, elas têm. É esse mindset um pouco mais positivo. Existe problema? Sim, existe. Não estamos negando que não existe problemas, que não tem dificuldade, que tem uma série de desafios. Tudo isso existe, mas essa capacidade nossa de nos cuidarmos e tentar realmente olhar o lado positivo é algo determinante para você se manter firme no alcance daquela meta. É a questão de acreditar na sua meta, ter a fé de que você vai chegar lá. Isso, junto com a atitude positiva, e já é uma atitude positiva você acreditar, né? Porque se a pessoa falar, não vai dar certo, começa a ficar assim, pronto, tá tendo uma atitude negativa, né? Então, manter a chama acesa. O próprio cérebro não vai encontrar uma solução para isso, né, Edward? Não. Porque se você já está dizendo que eu não consigo, ele não vai buscar. Se você já falou para ele que não, então se você já está dizendo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir... Então, olha, só tem problemas, você está se contaminando ao invés de estar se fortalecendo. O cérebro, muito pelo contrário, na hora que você fala para si mesmo, eu não vou conseguir, o cérebro fala, beleza, assunto resolvido, eu não vou conseguir. Pronto, aí ele fica tranquilão lá no sofazão. Exatamente, é isso aí. Agora, se você fala assim, não, eu acredito, eu vou conseguir, eu não sei como, mas eu vou conseguir, aí o cérebro fala, caramba... Ele acredita eu tenho que achar o que é. Como é que eu vou fazer para isso acontecer? E o cérebro fica processando dessa forma. É legal você ter lembrado disso, Jefferson. Legal. E a gente continua. Porque, inclusive, quando você começa a olhar o lado positivo e você começa realmente a ter esse avanço, é onde a gente fala do 7º passo, que é o quê? A celebração. Por mais que às vezes você consiga pequenos avanços, pequenos passos, à medida que você celebra, que você fala, legal, consegui, sei lá, eu tenho várias etapas, 20 etapas, mas eu alcancei a primeira. Opa, um passo a menos, agora faltam 19. E assim sucessivamente, você tem que celebrar essas pequenas vitórias, porque ela é o quê? É um combustível para você se manter firme naquele propósito. A vida não é simples, tem vários problemas, a gente tem várias dificuldades, vários desafios. Então, se você não tiver um tempo para celebrar os avanços, por menores que sejam, é óbvio que você não vai a cada 5 minutos dar um pulo, né, e falar, consegui, não. Mas à medida que você tem alguns avanços, você estabeleceu algumas etapas e você consegue realmente alcançar aquela etapa intermediária, você vai realmente, coloque uma etapa de comemoração. Pode ser algo simples, um presente que você se dê, coisas simples. Mas é importante ter esse aspecto da celebração. Ele realmente é um combustível para você se manter no caminho aí do seu objetivo. E a questão aí, complementando, né? Você celebra e tem que apreciar a jornada enquanto você está no caminho, durante a dificuldade. Porque é como escalar uma montanha. Você está escalando a montanha e você conseguiu
passar aquelas rochas, não chegou lá no topo, mas você já passou aquelas rochas, já subiu aquela inclinação íngreme, e ali no meio você aprecia, celebra que você chegou ali, talvez você esteja na metade, você pode apreciar no sentido, poxa, olha que bonita a vista daqui a pouco eu estou no topo, e continue a viagem, né? Apreciando e celebrando ao longo do caminho. É isso aí, essas foram as 7 atitudes. Jefferson, você quer falar elas rapidamente para a gente relembrar quais são? Atitude número 1, pensar e definir metas. Escreva as suas metas. Agora, escreva as suas metas de forma clara e objetiva. Seja responsável e tenha um comprometimento em atingir a sua meta, com foco e ação, focando no lado positivo para que você possa celebrar os pequenos avanços rumo à sua meta. Muito legal. E voltando a falar, se você sentir que precisa de ajuda, eu e o Jefferson podemos oferecer coach para você. Está lá no site, inscreve lá, uma sessão gratuita garantida, é só fazer um contato conosco. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo, e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine esse podcast e faça uma avaliação. E se for de 5 estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast e com isso, mais e mais pessoas estarão sendo ajudadas por mim e por você a manter a sua vida nos trilhos. E este é um movimento que está apenas no começo. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Lá a gente deixa todas as anotações, referências com relação a cada um dos episódios. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.